Salve, salve, Terra Negra! Estamos aí, grande professor Celso e Damiano, nossa dupla de preto hoje com a camisa do Terra Negra. Aqui, ó, Aí, bem é a mesma, hein? representados, bem representados, sem combinar, né, João? Combinamos? Não Não, combinamos, não, né? não. Enfim, né, vamos para mais uma aula da sessão da formação da culinária brasileira. Hoje temos convidados, daqui a pouco a gente até apresenta esse convidado e chama ele para o bate-papo. Mas a gente, para quem não sabe, está já há algumas semanas trabalhando com a formação da culinária. Falamos sobre a Amazônia, falamos sobre a comida nordestina e agora é chegada a vez da gente alcançar o nosso lugar de fala, não é isso? Nós vamos falar sobre o que hoje? Opa, hoje é culinária caipira, hoje vamos falar do nosso quadrado. É, Nosso rapaz. quadradinho. Aqui é grande, o nosso quadrado aqui é grande, viu? Inclusive, até tomei um gole de café aqui para ver se a gente pega a inspiração. Tomei um golinho de café para a gente Um começar. bolinho. É, vou E tomar um bolinho também, sua para ser mais específico, né, João? Na verdade, vamos até ficar de pouco papo nesse primeiro Isso. momento, porque, nossa, nós temos coisa pra caramba para falar hoje, e dado que hoje é feriado, dia 1º de maio, a gente não quer avacalhar a vida de vocês, não quer liberar vocês em breve para ir para o churrasquinho na casa de vocês ou alguma coisa do tipo, para que a gente possa aí curtir essa quarentena do jeito que dá, né, João? Vamos abrir, então, Exatamente. essa live para a gente ir brincando exatamente com o ambiente que a gente vai explorar. Quando a gente chama esse episódio, gostou do episódio aí, João? Tá ficando bonito esse negócio. Episódio, Chama muito esse bem. Nós vamos episódio. vender para Netflix, viu? Uai, a gente já estava com essa ideia. O problema foi que É, algumas coisas aconteceram, mas ainda vai rolar. Mas, é, seguindo aí, quando a gente chama esse episódio de comida caipira, na verdade a gente está trabalhando exatamente com um ambiente que ele é bem diferente daquele que a gente trabalhou até então. Inclusive, esse recorte foi difícil de fazer, né, João? É, a gente, demais. a culinária amazônica tem suas similaridades. A culinária nordestina tem lá suas similaridades, apesar de que falamos que os nordestes são muitos na aula passada. E aí a gente achou o mote da culinária caipira, e para a gente falar da culinária caipira, João, duas coisas têm que ficar claras, né? Primeiro, a gente se Sim. deslocou para a região que hoje a gente conhece como Sudeste, então a gente está no interior de São Paulo, de Minas, até do Rio um pouco, muito embora mais afastado, e também do Paraná, a gente vai brincar, e do Centro-Oeste. Então a gente está mais para a porção sul do país, mas mais do que isso, a gente não vai tocar nas grandes cidades, essa é a parte mais importante. A comida das cidades vai merecer um outro episódio. Então, para quem acha que nós vamos falar de culinária caipira, a gente vai tocar a Megalópole, São Paulo, ou Belo Horizonte, ou mesmo Rio de Janeiro, elas merecerão um episódio à parte. Nós vamos falar da roça, né, João? E para a gente Isso. entender esse ambiente de roça, a gente selecionou o pintor, que é o ícone da pintura caipira, assim chamado, Almeida Júnior, em que ele apresenta um matuto ali agachado. Talvez ele já tivesse picado o fumo dele, né? Mas ali ele está apertando o lombilho, ele está ajustando ali a sela da sua montaria. E por que eu selecionei essa cena, João? Para a gente explorar exatamente esse cenário que é muito diferente de tudo que a gente já tratou. Ele está bem longe daquele cenário de uma Amazônia indígena e está muito longe daquele engenho açucareiro, que não era luxuoso como uma mansão do século XXI, o engenho açucareiro, mas era o motor da economia colonial. E aí, João, para a gente entender essa comida caipira, a gente volta historicamente na capitania de São Vicente, especificamente. Se você quiser chamar de São Paulo, também dá, porque é a origem da capitania de São Paulo. Então, quem vive na capitania de São Vicente é o vicentino ou paulista. Em geral, um homem pobre, porque a capitania de São Vicente não prosperou em médio prazo. E aí, no final das contas, as pessoas ficaram a ver navios. Como você pôde ver, João, tentativa até que não faltou. Lá quando a gente esteve com o Terra Negra lá em São Vicente, na cidade, a gente visitou o engenho dos Erasmos, já citamos 2 vezes, tem um vídeo aí na lista do canal para vocês. Mas esse engenho, assim como os outros, não prosperaram em médio prazo. Daí a capitania entrou num fracasso absurdo. E aí, João, para te passar a palavra, esses vicentinos ou paulistas acabaram tendo que se dedicar basicamente a atividades pouco nobres, como, por exemplo, o bandeirantismo. Não necessariamente esse homem que está aí agachado é um bandeirante, mas em grande parte os bandeirantes faziam um trabalho sujo. Só fazendo uma revisão histórica de
catar índio no mato para escravização, de buscar o escravo foragido e de procurar ouro. E nesse meio tempo enfrentando muitas dificuldades, mas mais do que isso, tendo que passar até por cima de elementos morais e éticos, e inclusive destruindo civilizações indígenas no meio do mato. Nesse caso, então, nós estamos falando de um Brasil apartado, né, João? No meio do nada, de uma população que vai ter que se virar com o que tem. E é basicamente aí que vai nascer a comida caipira. Para não dizer que não falei também, João, vale citar que alguns desses que não se dedicaram ao bandeirantismo, principalmente ali quando o Brasil vai se interiorizando, também vão se dedicar ao tropeirismo. Então, os tropeiros vão ser aqueles que vão pegar o rastro do bandeirante. Eu costumo brincar com o bandeirante, eu limpo a trilho. Ele vai, ele abre e ele monta pontos de apoio no interior. E depois o tropeiro é esse que vai fazendo o caminho de levar e buscar produtos, indo do litoral para o interior, do interior para o litoral. E aí sempre montado nessas mulinhas, nesses burros cargueiros, e em geral a gente costuma também associá-los aos caminhoneiros do período colonial brasileiro, já que não existia um trem de ferro, e muito menos aí também automóveis. Então, só para te passar a palavra agora de uma vez por todas, é exatamente nesse ambiente, no meio do nada, considerando-se, óbvio, o olho da metrópole portuguesa, é no interiorzão, antes mesmo da descoberta do ouro, que a gente vai desenvolver essa gênese da comida caipira. Quer falar alguma coisa, João? Pois você colocou muito bem essa questão, né, do ambiente de formação da culinária caipira. É um ambiente que muito nos destacava o nosso grande Darcy Ribeiro, quando ele escreveu o livro O Povo Brasileiro. Eu recomendo a todos que leiam. Inclusive, eu tenho um amigo estrangeiro, peruano, e ele uma vez me fez uma pergunta assim: o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro? Aí rapaz, eu fiquei meio apertado com a pergunta dele. Eu falei assim, olha, aí eu olhei para minha instante aqui, eu falei assim, olha, rapaz, esse caboclo aqui vai te responder. Aí joguei o povo brasileiro na mão dele. O Darcy, nesse livro, na sua parte final, ele descreve os Brasis, né? E entre os Brasis tem o Brasil sertanejo, né? Tem o Brasil amazônico, mas tem o Brasil caipira. E o Brasil caipira é exatamente esse Brasil, conforme ele colocou, fundado na economia da pobreza, da carestia, onde você não tinha também uma desigualdade muito marcante como existiu nos engenhos, que você pontuou muito bem naquela nossa live sobre a culinária nordestina, né? Essa distinção do senhor de engenho e o resto, né? Quer dizer, essa estratificação tão nítida de classes sociais. Isso fica até nítido na própria conformação da casa, daquilo que seria uma espécie de elite dos planaltos paulistas, né? Os famosos homens bons, como vocês historiadores tanto bem classificam, né? Que é exatamente essa casa que foi retratada tão bem nessa tela. Ou seja, uma casa de pau a pique, né? Com uma cobertura de telhas, normalmente a telha, inclusive a telha de barro, a telha de argila, Feita nas conchas, né, João? É um símbolo de status. Inclusive, não sei se você sabe, o termo feito nas coxas nasce daí. Quando a gente fala do mal feito, quando a gente fala de que alguma coisa é mal feita, fala que é feito nas coxas. Porque, em geral, as pessoas moldavam as telhas na própria coxa, nesse contexto. Como cada um tem uma concha de um formato, uma grossura, vez ou outra, você vai ter uma telha mais gordinha, outra mais magrinha. E é assim Juro que eu não sabia dessa aí. E é assim que faz, nas coxas mesmo, na tora, na comunidade, né, João? Né? E é legal a gente trabalhar essa ideia do caipira, da tropa, exatamente porque aí vão nascer alguns elementos fundamentais da nossa história. Então vamos lá. A gente pode, por exemplo, associar a figura do tropeiro e a atividade do tropeirismo àquela questão de resolver os problemas, vamos colocar assim, da alimentação como dava. E daí surge o próprio feijão tropeiro. Já que toda aula tem um foco de análise, né, João? Na verdade, o foco de análise dessa aula, pelo menos no primeiro momento, é o feijão tropeiro. Inclusive, que já caiu no Enem, tá? Na prova do Enem se falou sobre a criação do feijão tropeiro pelos tropeiros como uma forma de se virar.
E aí a gente vai entrar melhor nos alimentos ao longo da aula, mas é uma comida, vamos colocar assim, que prática no sentido mesmo de resolução dos problemas, e uma comida que dava uma certa garantia para essas pessoas. Então, esse tropeiro que você viu representado na tela, carregava lá consigo um embornal, conhece essa palavra, né, João? Ei, bornal, meu pai, nossa, meu pai fazia um bornalzinho pra gente pescar, era bom demais. E dentro do embornal ele colocava coisas secas. Então, grão de feijão seco, a farinha de mandioca seca, são itens que não se perdem com facilidade. E por isso mesmo você consegue cumprir uma longa jornada com eles. A carne você encontra no meio do mato, uma caça, se tiver, né, para você completar. A folha você pega ali num canto ou numa criação de alguém que tem para lidar. E é típico da cultura caipira sempre ter um canteirinho de couve, de taioba, de mostarda no canto da casa. A gente vai falar sobre isso. É até difícil se achar no mercado por conta disso, porque todo mundo tem. E a partir dali você faz aquela mistura que vai virar o que a gente chama de feijão tropeiro. Inclusive, João, quando a gente fala desse feijão tropeiro, a gente chega numa polêmica, porque alguns, numa historiografia mais recente, vão dizer que o feijão tropeiro, então, é uma invenção paulista, lembrando paulista da origem de São Vicente, São Paulo, e que foi apropriada por Minas Gerais no sentido turístico. E eu vou dizer como mineiro, se foi apropriada, foi muito bem apropriada, porque ninguém faz Foi. melhor. E mais do que isso, e foi muito bem apropriada, até porque todo mundo bate o olho nesse prato e lembra imediatamente de Minas. Inclusive, até uma brincadeira de que se foi inventado em São Paulo, nós roubamos mesmo, porque o paulista sai de longe para comer aqui. E aí, nessa brincadeira aí, o feijão tropeiro, que é uma arte desenvolvida pelo tropeirismo, certamente aparece. Falar nisso, João, o cara que inspirou essa aula e o cara que é um dos polêmicos nesse sentido de falar que o feijão tropeiro é paulista, ele se chama Carlos Alberto Doria, autor desse livro aqui. Deixa eu até apresentar a nossa carinha aqui bonitinha para mostrar para vocês Formação da Culinária Brasileira. E ele tem até um livro mais recente falando sobre a cultura caipira da Paulistânia. E por incrível ação do destino, eu tive a ideia de mandar uma mensagem para ele. Não vai responder, né? E no final das coisas ele respondeu e topou gravar um vídeo para a gente. E aí a gente agradece aqui nesse momento ao Carlos Alberto Doria, um pós-doutor em sociologia, um cara renomado, autor de vários livros, e a disponibilidade dele, que vai dar uma palavrinha nesse momento para vocês, para falar o que existe em comum entre Minas, São Paulo, Goiás, nesse elo chamado de Paulistânia. Soltamos o vídeo agora. Esta divisão de São Paulo, Minas e Goiás é algo que vai se estabelecer na nossa história só no século XX, da maneira que é hoje. Se formos mais para trás, ao tempo das capitanias, depois das províncias, nós vamos ver que esses limites entre o que hoje são os estados foi bastante móvel, bastante provisório, né? Evidentemente, existe uma homogeneidade cultural, econômica, né, em vários espaços do território brasileiro. Mas você pode delinear basicamente três grandes divisões: a Amazônia, o Nordeste e esta região que eu chamo de Paulistânia, né? Ou seja, aquele território que foi percorrido pelos paulistas desde o início da colonização até o século XVIII, até o fim da mineração. A formação da Paulistânia se deu desde o começo pelo avanço dos bandeirantes por caminhos que foram inicialmente o caminho dos índios, Piabiru, e depois abrindo novas picadas, novos caminhos. Eles chegaram até as franjas da Amazônia, não é? E no sul, até o Rio Grande do Sul, na região das Missões, basicamente, né? Então, esse enorme território, que depois, no século XVIII, veio a ser dividido aproximadamente nessas porções que são os estados de hoje, não é? Esse enorme território tem uma história comum de ocupação e também de desenvolvimento econômico. O primeiro estava ocupado pelas etnias indígenas basicamente guaranis, né, que tinha uma cultura
culinária muito interessante e que nós incorporamos. Basicamente, o milho, o feijão e a abóbora. E depois, os portugueses introduziram nesse espaço também o porco. Então, todos esses estados, Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, etc., basearam a sua economia de subsistência nesses produtos: milho, feijão, abóbora e porco. A salsinha é o que domina nesse espaço, ao passo que no Nordeste nós temos o coentro, né? E por que a salsinha domina na Paulistânia? Porque para cá vieram os portugueses do norte de Portugal, em direção às Minas, etc. E para o Nordeste foram os portugueses do sul de Portugal. E essa divisão entre salsa e coentro em Portugal tem essa geografia, né? João, agradecer mais uma vez aí ao Carlos Alberto Doria, que atendeu gentilmente ao nosso convite, ao nosso chamado, e nos contou um pouquinho sobre esses elos da chamada Paulistânia, que acabam tornando esse ambiente que varia entre Minas, São Paulo, Centro-Oeste brasileiro, até o Paraná, como, vamos colocar aqui uma marca homogênea desse processo. Falar nisso, né, João? Vamos desenvolver um pouquinho a ideia das pessoas, dos lugares, das culturas que acabavam marcando esse cenário. Voltando nesse quadro a seu pedido, o que você tem a dizer aí sobre essa Paulistânia que o Doria descreveu para a gente? Pois é muito importante a gente destacar isso, porque essa ocupação do espaço, né, através da forja do que foi a cultura caipira, é o espaço rural, né? E esse espaço rural ele foi ocupado dentro de uma dimensão chamada sítio. Comum essa expressão, ela existe desde o Brasil colônia, né? E até hoje nós utilizamos. O sítio é o lugar lá da roça, do interior, né? Então, assim, isso para nós caipiras é o nosso bálsamo. Então, nesse contexto da formação dos sítios, é onde essa culinária caipira ela se desenvolveu, né? Normalmente, a gente tem uma fusão aqui de elementos da cultura portuguesa e da cultura indígena. No caso, os índios que, evidentemente, foram escravizados, posso dizer isso, Celso? Claro, perfeito. Inclusive, essa relação entre os vicentinos ou paulistas, que era um termo para se usar os bandeirantes, e os índios, era uma relação bem contraditória, porque, em geral, eles eram mestiços, então eles tinham uma origem indígena lá atrás, na sua concepção efetivamente original, mas, ao mesmo tempo, eles viviam do apresamento indígena. E, em geral, nem falavam português. Eles, em geral, falavam línguas indígenas. Então, é o cara que ele é o vilão da história, é o apresador do índio, mas, ao mesmo tempo, é aquele que carrega consigo essa cultura indígena que vai se fundir às outras. Perfeito, perfeito. Então, é interessante a gente colocar isso, porque os índios tiveram uma participação muito importante na formação da culinária caipira em todos os aspectos, né? No caso dos sítios, por exemplo, em torno do sítio, a gente usa a expressão roça, né? É muito comum a gente usar essa expressão. E a roça, ela vem exatamente de uma expressão do Tupi-Guarani, de uma técnica de cultivo chamada de coivara, no Tupi, coibara, coi, né? Que na realidade significa roça, ou roçar, na realidade, seria um verbo, né? E o bara, que seria o pau. Então, roçar o pau, você cortar a madeira, nós estamos falando do ambiente da Mata Atlântica, né? Especialmente nesses primeiros processos de ocupação, depois a gente fala de cerrado e aí vai interiorizando, mas nesse primeiro processo nós estamos falando de Mata Atlântica. Abrem-se clareiras, ou seja, pequenas áreas, isso não são latifúndios como da cana-de-açúcar. Essas clareiras abertas, aí você vai ter a cata desse pau, você vai ter um empilhamento disso, isso vai secar, você vai atear fogo e vai colocar exatamente fogo nessa pilha, gerando cinzas, que é uma espécie de fertilizante natural. Inclusive, o uso desse fogo e das cinzas é muito comum, tradições até hoje. Você vê que as pessoas gostam de assar o milho na brasa, de assar a batata doce nas cinzas, né, envolvidas, por exemplo, hoje no papel alumínio, né? Vem daí. Cebola também fica bom, viu, João? Cebola também fica bom. E aí você tem essa fusão, né, de elementos
que as técnicas de coivara são técnicas e até hoje utilizadas, inclusive no Vale do Ribeira, no sudoeste de São Paulo, desculpe, sudeste de São Paulo, que é a região mais pobre de São Paulo, inclusive. Você tem a técnica da coivara quilombola, que foi efetivamente categorizada como patrimônio cultural e material do Brasil, né? Quer dizer, é uma técnica importantíssima, porque os índios, quando abriam essas clareiras, eles cultivavam ali 2, 3 anos, abandonavam essa área, deixavam a mata regenerar, essa área ficava ali 10 até 20 anos sem utilização. Então, há estudos da história ambiental, da história ecológica aí, que falam que a Mata Atlântica foi um jardim cultivado pelos índios. Eu acho essa expressão muito interessante. E daí, você tem uma situação em que nesses roçados o que se plantava, que vai ser esse elemento básico, né, da culinária caipira. Se planta o milho, daqui a pouco você vai explanar mais, se planta a abóbora, né, se planta o feijão, são culturas que compõem exatamente a base aí dos nossos pratos, né, da culinária caipira, e ela aparece, professor Celso Damiano, a mandioca de novo, Celso Damiano. Essa eu nem coloquei imagem dela, porque a gente a sabe de ver e de falar, né? Aparece de novo. E aí você tem essa questão, né, desses cultivos que formam a base de praticamente todos os pratos, nós vamos ver isso, né, que são efetivamente heranças indígenas. Tá? E só para a gente estabelecer uma relação, volta naquele slide anterior aí para mim, Celso. Não, o outro. Isso. Aí a gente começou a maltratar, né? Aí começamos a maltratar. Aí é sacanagem, né? Porque os índios também incorporaram a essa culinária as técnicas de pesca e caça. Nós estamos falando de rios brasileiros, sejam rios da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, são rios muito piscosos. Até a gente pode estabelecer uma ideia aqui, Celso, que os nomes dos peixes de rio são nomes normalmente indígenas. Curimatã, Aruanã, Pacu, Apairi, Matrinchã, Pacu, Poraquê, Pacu, Tambaqui, Caburé. Então, quer dizer, os índios tinham praticamente todas as populações indígenas se estabeleciam com técnicas de pesca, né? Então, ao contrário do que muitos imaginam que no interior não se consome peixe, se consome peixe. Essa aí é a nossa traíra. Né? A traíra que a tradição, inclusive, do caipira de pesca é uma coisa, é uma religião. Falar em pescaria nessa região da Paulistânia é uma religião. Agora, comer traíra... Inclusive, João, inclusive por mulheres, né, cara? Inclusive por senhoras. Isso é legal falar que aí perde aquela ideia do mar de um homem ter a vocação para a pesca. Uhum. A gente vai falar um pouco mais sobre o tempo do caipira, mas em geral é comum que mulheres até mais velhas mantenham a tradição de pescar enquanto um momento que seja do lazer, mas que seja também do buscar o alimento, né? Isso é legal nessa concepção. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você come traíra com espinho? Você consegue comer traíra com espinho? Você tá louco, o espinho da traíra faz um Y assim, ó, ele sugarra na garganta, e aí a turma aí arruma uma técnica para tirar o espinho da traíra, melhor não tirar, né, para quebrar. Isso aqui bate com a faca assim de uma maneira, vamos colocar aqui, cirúrgica, como pouquíssimos sabem, e aí a traíra fica comestível. Isso aí é uma iguaria no interior, não só de Minas, como também de São Paulo e outros lugares. Onde tem a traíra, a gente acaba desenvolvendo uma técnica para poder utilizá-la, né? Primeira recomendação da live de hoje aí para os nossos telespectadores. Provem uma traíra como essa sem espinho. Isso aqui é uma maravilha, tá? Então aí a tradição também dos pescados, das carnes de caça, né? Porque ainda é muito comum, apesar da gente estar tocando um tema complicado, mas é muito comum no interior e nessa região do espaço da Paulistânia, e você vai ter consumo de carne de caça variada. Você tem consumo de carne de tatu, carne de veado, carne de vaca, carne de capivara, quer dizer, carne de jacaré.
Então se consome muita carne de caça Antes que alguém entre aí e o IBAMA entre na nossa live, né, João? Nós estamos fazendo apologia nenhuma Não, e não, não. lembremos que as leis recentes brasileiras, elas proíbem e criminalizam seriamente essa questão. Eu vou entrar nisso um pouco mais numa live que a gente vai falar sobre culinária sulista, João, mas é legal a gente até brincar com essa questão da caça, porque a pesca não foi alvo exatamente de uma legislação mais criminalizada, mas a caça no Brasil ela foi. Inclusive, isso tem a ver um pouco com a questão social. Porque, em geral, a caça é um instrumento do caipira, do matuto, daquele que às vezes não está presente na confecção das leis. Na Europa, a caça é um exercício da nobreza, e não necessariamente Uhum. para a sobrevivência. Na verdade, a caça é um exercício esportivo. A rainha da Inglaterra, até há poucos anos atrás, ela ia caçar. Então, nesse Olha, sentido, quem confecciona as leis na Europa acabou não criminalizando a caça, que é esportiva. E no Brasil, essa caça, vamos colocar que ela era um instrumento até de alimentação dos caipiras, ela uhum. definitivamente foi criminalizada, já que eles não tinham voz política. Mas não entenda que estamos aqui defendendo a legalização da caça. Caso contrário, a gente vai arrumar para a nossa cabeça, né, João? É só a gente só tá expondo a cultura, né? Então, quer dizer, quando se fala de cultura ou de identidades culturais, você assumir um lugar de fala, tá muito na moda falar isso, então, se assumir esse lugar de fala é complicado, porque também se você for para regiões onde você tem a miséria e a falta de acesso à proteína, né, você não vai lá no supermercado comprar carne empacotada, então a caça e a pesca cumprem um papel importante na alimentação das pessoas, né? Ou Então se tem que ter cumprem, cuidado com isso. essa imagem ela mata, mas falar em imagens que matam, vamos lá, já que você citou sobre a importância do índio, aqui não é muito o objetivo ficar buscando origem, mas está aí, assim como a mandioca, um elemento original da cultura americana, beleza? Nesse caso, eu usei americana e não brasileira, porque o milho originalmente não é brasileiro, o João sabe bem disso. O milho vem lá dos Andes, não é isso, João? Exatamente. O milho tradicional Exatamente. da cultura andina incaica possivelmente chegou no Brasil por conta das conexões comerciais entre a Amazônia e os Andes. E aí, basicamente, essa conexão fez com que o milho chegasse no Brasil antes mesmo dos portugueses. Então, vamos falar que o milho no Brasil é mais velho do que os portugueses. Aí, João, é legal citar que o interior do Brasil ele era habitado por falantes de línguas macro-G ou G, é um macrotronco linguístico, e que eram diferentes daqueles povos do litoral. Então, é por isso que nessa aula a gente vai explorar mais o milho do que a mandioca, porque esses índios falantes do macro-G, ou chamados de tapuias pelos índios do litoral, eram índios que, ao invés de pautarem a sua alimentação pela mandioca, pautavam sua alimentação pelo milho. E aí, inclusive, um dizer do índio, exatamente do meio do Brasil, o milho era o abati. Aba seria cabelo ou cabeça ou homem, ti ou tinga, claro, branco. Então, nesse caso, é uma peça, o milho, que tem um cabelo, entre aspas, branco, um lourinho, um cabelo mais claro do que o índio. E um elemento, João, que inclusive por muito tempo, o Dória fala bem isso no livro dele, convido à leitura, é um livro bem rico, ele fala que o milho, durante muito tempo, ele foi relegado a um segundo plano, pelo menos da boca para fora, nessa paulistânia. Apesar das pessoas dependerem dele, muitas pessoas não diziam que dependiam dele, porque era tido como comida de bugre, comida de índio, comida de alguém inferior, já que o índio era relegado a um segundo plano, no sentido prático na nossa cultura, muito embora muito importante nesse sentido. E é exatamente essa a base da alimentação da chamada paulistânia. Aí a gente começa a maltratar parte 2, né, João? Porque esse milho aqui ainda tá cru, milho verde. Vamos julgar para essa aqui, para a gente brincar e pensar claramente na ideia das variantes do milho. Pô, você viajar para Minas, São Paulo, Paraná e não falar no angu e pensar nas variações que ele ganha, né? São Paulo ele vai se misturar com o italiano, vai dar origem à polenta. Tem uma porrada de coisa que dá para fazer. Com o que esse angu cai bem aí, João? Um franguinho com quiabo, hein? Vamos deixar a proteína para depois, mas já dá para pensar nas combinações possíveis. Polêmica da aula, João. Angu, tempera ou não tempera? O angu tem sal ou não tem sal para você? Cara, para mim é o seguinte, angu é angu de corte, desse jeito que tá aí. Duro. Duro, você coloca, entendeu? E ele vai se temperar com a comida.
sem Perfeito. tempero. Ô, João, conexão perfeita, cara. Inclusive, eu tenho comido angu todos os dias na casa da minha sogra aqui nessa quarentena. Aí, ó, do angu não sai só o angu puro, mas também massa de pastel. Você chama esse pastel aí de pastel de angu ou pastel de fubá, João? Pastel de angu. É, tem alguns Eu lugares que chamo se chama pastel de de angu. pastel de fubá. E algumas cidades vão reivindicar para si a tradição. Ali no entorno de Ouro Preto, muito famoso. Até porque, João, o angu era um elemento central na alimentação da escravaria dessa Paulistânia. E o número de escravos aqui era relativamente grande, tá? Até mesmo nesses sítios, nessas roças que o João falou, mesmo depois do período minerador, era comum se manter escravos. Então, quem é do interior de Minas, São Paulo, sabe daquela fazenda do século XIX, que tem um espaço de senzala onde ficavam os escravos. É uma tradição, mas uma tradição horrível, eticamente ultra incorreta de se manter escravos, e a escravaria era alimentada a partir dessa proposta do angu. E aí, com o angu que sobrava, dá para fazer um pastilim, e aí dá para imaginar os recheios aí dentro, né? Acho que o mais tradicional, não sei se o João vai concordar comigo, é o tradicional recheio de carne moída com umbigo de bananeira. Já comeu, João? Ô, meu amigo. Dizem Me que deliciei várias vezes com isso. Inclusive, várias, já fiz. várias cidades aqui de Minas reivindicam essa identidade. Itabirito é a primeira que me vem à cabeça, mas sempre vai haver aquele, porque você não comeu pastel de, aí vem outra É, cidade e não entremos em, pô, puta merda. Eu ia falar polêmica, eu nem consegui terminar minha frase. É pamonha, essa é aí é uma foda. atrás da outra aí. É, João, polêmica da aula, parte 2, doce ou salgada, João? Ah, cara, para mim doce. Aí, para mim, salgada. Essa com Eu queijinho gosto dentro, doce. rapaz. E dá um trabalho fazer isso, né? E é até legal a gente citar, João, o quanto isso evoca uma tradição que ela é coletiva, né? E que tem se perdido com o tempo em virtude dessa aceleração da noção de tempo e do ritmo da vida. Fazer pamonha dá um trabalho da desgrama. É. Tem que ralar o milho, inclusive em grande volume. Aí você tem que mexer aquele troço por horas. Aí você tem que limpar a palha, você tem que arrumar os amarrilhos, você tem que. Putz, isso dá um trabalho da desgrama, dá um trabalho que envolve, inclusive, várias braçagens. Daí a nascer várias festas pelo interior dessa Paulistânia, e perceba que eu não estou falando Minas, São Paulo, eu estou usando o termo do Dória para poder facilitar a brincadeira, nesse sentido de, porra, tanto trabalho a gente precisa festejar uma comida coletiva, né, João? De que um vizinho presenteia o outro, ou que é um trabalho coletivo em que cada um leva uma parte para casa ou comem juntos. E aí vira essa tradicional festança da pamonha. Você gosta, João? Eu gosto com café. É, com café, e bem Pamonha forte. doce com café. Café preto, É, com de café. preferência sem açúcar. E fui polêmico Isso. agora. E, João, o mais legal, velho, lá na Serra do Rio, do Rastro, terra de Rodrigo Hilbert, onde eu estive com o senhor, eu estive antes de estar com o senhor, com a minha digníssima esposa, e, cara, eu tive numa época, no meio do ano, em que a pamonha estava comendo solta, e eu quase caí para trás. Antes mesmo de pensar em ler esse livro, eu já tive uma percepção de como que a culinária brasileira ela tem elos e traços muito importantes. É. E é o que o Dória falou. Acaba que a gente resume isso a um lugarzinho qualquer e, na verdade, a gente ignora que o milho está presente desde o Goiás, chegando lá no Tocantins, mas chegando também no interior de Santa Catarina. Sim, sim. Na verdade, é o rastro do índio, né? Por onde o índio passava com esse abati, certamente esse abati ou milho acabava rendendo uma comida diferente. Aí, para terminar de ferrar com tudo, só para não falar um palavrão para o YouTube não derrubar a gente, aí a gente chega na famosa broa de fubá de milho, sempre acompanhado do queijo e do café preto. Não estão pagando nada para nós, não, mas para quem quiser experimentar essa é da tabacaria Sabiá, lá no Mercado Central, e essa aí é uma das minhas preferidas. Um naco de broa desse tamanho, com cafezinho preto, faz parte da tradição caipira dessa paulistânia. Quer comentar sobre a broa ou eu já chego, João? Vamos passar para frente, que o seu vídeo deu até uma travada quando você foi falar de broa aí, Eita. entendeu? Porque o senhor está expondo os telespectadores a uma tortura gastronômica, né? Eu vou julgar para a realidade. Vamos falar dos preparos, João, e depois a gente maltrata de novo. Depois a gente sai da parte do milho e vai entrar nas proteínas, de fato. Vamos lá. A gente vai batendo e assoprando, batendo e assoprando, batendo e assoprando.
Tá aí, meu amigo, a cozinha caipira, né? Cozinha de chão batido. O professor Celso Damiano conhece bem, né? Uma cozinha com as paredes aí, às vezes, de taipa, de pau a pique. Mas os utensílios dessa cozinha são também características fundamentais da culinária caipira, né, professor Celso? Um deles, e que, aliás, é um utensílio que aí, novamente, eu vou ter que falar disso, viu, Celso? Da influência da cultura indígena também na montagem da cozinha caipira e nessa fusão também dos elementos indígenas com os elementos portugueses. Bom, a primeira panela a ser utilizada como forma de preparo, não é essa ainda que o Celso colocou, é a panela de barro. De barro, panela de barro. Só para deixar claro, deve estar em cima desse fogãozinho. Pois é. Então, porque não se ainda, né, vamos pensar ali em século XVII, século XVIII, era muito difícil você acessar, por exemplo, uma panela de ferro, né, ou você acessar um tacho de cobre. Então, ali, a utilização já dessas panelas de barro, que já faziam parte das técnicas ceramistas que surgiram no litoral. Normalmente, essas panelas de barro elas surgiram, aí os estudos arqueológicos / antropológicos falam do surgimento no Espírito Santo, tanto que é uma característica muito forte da culinária capixaba, onde você tem um aproveitamento dessa argila dos mangues, daí a coloração mais escura dela, para a produção da panela de barro. E a panela de barro ela se interiorizou. Claro que ela tem uma vinculação muito forte com o Espírito Santo, mas ela se interiorizou. Então, você vai ver a culinária caipira usar a panela de barro, que é uma panela que é interessante porque o calor específico dela, como é um calor específico mais alto, aí os bons entendedores de física, né? Ela demora a aquecer, mas quando ela aquece, ela conserva muito calor. Então, isso foi uma técnica utilizada pelos índios e foi transformada em uma das bases da nossa culinária caipira. Depois, professor Celso Damiano, da panela de barro, vem a introdução da panela de pedra. E é interessante que a panela de pedra... Hein? Você tem uma, João? Eu tenho várias. Várias. O que você mais gosta de fazer? Panela de pedra? Sei, a minha é curadinha. Você sabe preferência com banha de porco, né? Lambuza ela com banha de porco. Bota ela no fogo na temperatura bem alta e deixa ela aquecer, vai ficar mais escura, não é isso? Exatamente. Tem várias técnicas, né? Mas veja bem, você me perguntou o que eu gosto de fazer feijão, gosto de fazer o frango, o nosso frango ensopado, o frango com ora pronobis, enfim, vários preparos. E a panela de pedra, para quem não sabe, essa pedra aí, que para o geógrafo, quando fala pedra, assim, é meio agressivo, né? Esta rocha é uma rocha metamórfica, né? Chamada xisto, tá? Mas ninguém vai ficar falando panela de xisto. A rocha que foi produzida essa panela é a pedra-sabão. E pedra-sabão, né, professor Celso? Ela tem muito a ver com essa questão lá do próprio artesanato de Mariana, de Ouro Preto, né? São tradições que vêm da mineração também, não é isso? Só para não ser injusto, cara, a Santa Rita de Ouro Preto fica do ladinho de Ouro Preto, é um distritinho bem pequeno, é onde guarda, digamos, uma tradição muito forte. A minha, inclusive, foi comprada lá na mão de um produtor local. Eu não cozinho feijão mais sem a minha panelinha de pedra. É qualidade foda, né, cara? Eu não sei se você percebeu esse detalhe aqui, João, só para quebrar um pouquinho. Você viu que tem uma galinha na entrada da porta da cozinha da senhora aqui? Isso me lembrou tantas coisas. Minha avó tocando a galinha com o pé na porta da cozinha. Sai, sai! Sabe aquelas memórias clássicas? Ou esse forninho aqui, né, cara? Você tá brincando aí com a questão da panela, mas as técnicas de cozimento, que a gente não entrou muito nas outras aulas, talvez pelo lugar de fala mesmo, talvez são tão importantes quanto a comida, porque igual você falou da panela. Sem a panela, você vai fazer o quê? Você vai assar com fogo. E no final das contas, essa introdução da panela, que seja de barro, que seja de pedra, acaba dando esse tom. Tem esse aqui também que é tradicional da cultura mineira, não é isso, João? Mineira não, perdão, da paulistana. Eu estou me policiando o tempo inteiro e agora paulistânia. Agora você caiu na armadilha.
O tacho de cobre é um pouco mais recente, né, Celso? Ele vem aí no finalzinho dos 19, já entrando para o século 20. O tacho de cobre, que é uma herança, né? Quer dizer, o tacho de cobre era um artigo muito caro, é um artigo de luxo. Inclusive, os tachos, eles faziam parte dos testamentos. Deixado de herança, meu amigo. Passava de geração para geração, né? Tem tachos aí, o pessoal que está nos assistindo aí pode ter isso aí com a sua avó. O tacho passou da avó para a mãe, que passou para, né? E atravessou gerações. E o tacho, ele é muito caro dentro da nossa culinária, especialmente na tradição doceira. Né? Na tradição doceira, porque... A boca encheu d'água, hein, que eu vi, agora, bicho, agora, bicho. Peguei. Goiabada, bicho, doce de leite, você tá louco. Só para te ferrar, eu vou voltar a imagem. Você sabe por que o tacho é importante para a tradição doceira? Que eu aprendi isso nas pesquisas. Porque como ele é muito aberto, a água evapora mais rápido e você utiliza menos açúcar. E o gosto da fruta fica mais marcante. Então, imagine as tradições de doçaria que nós temos na Paulistânia, que usam o tacho como elemento, né, fundamental dessa cozinha. Inclusive, tem uma polêmica aí, professor Celso, só vou deixar ela no ar, não vamos entrar, que a Anvisa ela tem aí não sei se é uma norma, como é que fala aí, uma portaria, o que é, que proíbe a utilização do tacho de cobre na cozinha, porque você tem o azinavre, né? O azinabre, que é aquele produto esverdeado que fica ali na superfície, que seria muito tóxico e realmente é. Tem até um verbo na roça que é zinabrou, né? Zinabrou, azedou o caldo da garrafa. Zinabrasa, que dá zinabre, estragar a merda toda. Enfim, eu lembrei do meu pai falando, esse negócio zinabrou aí. Zinabrou. E os chefes de cozinha foda, aqui... né? A aula de hoje é só memória afetiva. Mas também, faz parte, né? Os chefes de cozinha estão tentando resgatar isso, estão numa luta para não criminalizar o tacho de cobre, porque é só, né, limpá-lo de forma correta que tira esse resíduo. Enfim, tem essa polêmica aí, professor Celso. Agora, vamos para esse aí, né? Esse elemento que eu vou te falar, quem é do mundo caipira já está sentindo o cheiro da lenha queimar. O cheiro da lenha queimar desperta todos os nossos instintos, né? E a sopradinha lateral, assim, João, tem que virar a cabeça e dar aquela sopradinha que só a avó sabe naquela brasa lá do fundo para acender. Você pode tentar. Acender sem jornal, acender sem óleo, acender sem álcool. Você sabe, tá, né? Então, assim, juntar os gravetos no fundo do quintal. Ei. Então, na realidade, você tem aqui a situação, né, que, curiosamente, também o fogão a lenha, que foi se desenvolvendo aí nessa estrutura de alvenaria, mas o fogão a lenha, ele foi uma tradição desenvolvida pelos índios. Inclusive, o seu nome original é tucuruba, porque eles abriam um buraco no solo, protegiam esse buraco com rochas, com pedras, e colocava a panela de barro sobre essas pedras e cozinhava ali. Então, a tradição de usar o fogo com a panela, o fogão a lenha, já vem também dessa tradição indígena. E aí você tem um fogão que está maravilhoso pelo seguinte, professor Celso, tem um negócio chamado varal aí, que as linguiças estão penduradas. É uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, cara, essa linguiça caipira, puta merda, mas enfim. E aí é o defumado, né? Porque esse exatamente é o sabor isso dá um sabor único à comida feita no fogão a lenha, que é esse sabor da fumaça, né? Que vai sendo incorporado ao alimento, né? A velocidade de cozimento também, porque o fogão a lenha tem uma velocidade mais lenta de cozimento. Controlar é uma arte, meu amigo. E controlar o fogo é uma arte. Então, não é qualquer um que sabe cozinhar em fogão a lenha, não. Já que você trouxe uma discussão que a gente não tinha trazido nas outras aulas, que é a ideia das técnicas, eu também vou puxar a ideia do convívio, né? Porque o fogão a lenha ele não vem sozinho. Eu falei fogão a lenha, deixa eu rasgar o fogão de lenha. Ele é um fogão que, no final das contas, ele evoca o convívio familiar, né?
Então, quem está do lado dele, quem está ali olhando a comida, as pessoas na cozinha conversando, aquilo faz parte do cotidiano, da vivência, do viver do caipira. E no final das contas é um momento de reunião familiar, né? Então É não é história de simplesmente fantasma. não é uma pessoa cozinhando igual hoje a gente tem e ali com meia hora, ó, gente, a comida está pronta. Em geral, é o momento da reunião das pessoas em torno dessa figura, dessa entidade da cozinha aí, que é o fogão de lenha. Já que nós tocamos nas proteínas, né? Vamos entrando aí, que você quer falar alguma coisa, João? Não, é só complementar e dizendo o seguinte, que dentro desses utensílios a gente não falou, mas só para deixar claro que existe um outro artefato indígena que compõe a cozinha caipira, que é a gamela. Né? E a gamela muito importante no preparo das quitandas, né? Porque o nosso trigo dos trópicos, que é a mandioca, né? Então o polvilho é uma fase, é um negócio importantíssimo, porque o polvilho, você faz tudo, né? Você já deve ter visto em algum momento, já deve ter presenciado em algum momento, as quitandeiras fazendo quitanda para guardar nas latas e a etc. lata de margarina. Isso, faz o biscoito de polvilho. Meu Deus do céu, essa live tá acabando comigo. Aquela rosquinha que desmancha na boca. Vamos passar, João, vamos para as proteínas. Vai embora. Vamos maltratar o povo, porque nem só de milho e nem só de quitanda o povo sobrevive. Vamos falar um pouco sobre as proteínas caipiras. E aí é legal, João, a gente evocar a figura do frango, né? O Dória citou um bocadinho na fala dele sobre a ideia das carnes, e aí a gente evoca a figura do frango, muito cara. A culinária do interior de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, um pouco menos, porque aí a gente já está entrando no Pantanal, no interior do Paraná. E aí essa questão vem, João, entre outras coisas, e aí eu vou entrar um pouquinho na história, exatamente pela ideia da mineração. Porque naquele contexto da mineração, Minas surgiu muito rápido, né? Foi um boom, assim, uma migração rápida de pessoas em busca de um enriquecimento. E aí as cidades eram muito desorganizadas, e criar gado envolve uma organização. Então o gado, em geral, vinha de muito longe e cobrava-se muito caro pela carne do boi, até porque, no final das contas, você tem exatamente uma cultura que é mais difícil e que vem de mais longe. E você tem gente que tem ouro na mão, definitivamente aquela ideia da inflação. Então, sabendo que as pessoas tinham ouro na mão, cobrava-se muito caro pelo gado. Tem esses estudos que mostram, por exemplo, o gado em épocas custando 10 vezes mais caro em Minas do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, as pessoas arrumavam soluções baratas. E a ideia é criar galinha no fundo do quintal. E a galinha que apareceu lá na porta da dona, lá da cozinha de chão batido, está agora na panela. E aí não dá para apanhar muito amor nem botar nome na galinha, não, né, João? Que me desculpem os defensores dos direitos dos animais aí, mas em geral os meninos ficavam até tristes, porque às vezes põem amor no bichinho, mas é um bichinho que vai para a panela e vai ganhar versões, por exemplo, como o tradicional frango com quiabo. Lembrando que o quiabo, não necessariamente brasileiro, associado muito aos povos africanos e que vai virar uma iguaria. Como do frango deve se aproveitar tudo, né? Essa aí só os entendedores vão entender sozinhos, hein, João? Vamos fazer alguns segundos de mistério, porque deve ter gente falando Vamos lá, né? Isso é um molho rosé, isso é um barbecue. Na verdade, essa é a versão clássica do frango ao molho pardo. Alguns vão chamar de galinha de cabidela. Mais litoral se chama assim. Eu não sei o que é frango ao molho pardo. Será que eu conto ou você conta, João? Não, você conta. Agora você aguenta aí. Vamos acabar com a poesia? Isso aí é um molho feito à base do sangue da galinha, meu nobre. Isso aí é uma iguaria. Inclusive, eu como, mas eu tenho que saber a procedência, porque saber o ponto exato para o sangue não talhar, para dar um gosto forte, é fundamental, né? Então, isso também remete a algumas casas. É um modo de preparo clássico. E lá no fundo, de novo, apareceu ele, o milho, na versão do angu. Aqui no fundo apareceu desfocado o quiabo e um arrozinho. Não precisa de mais nada não, né, João? Pega um naco desse de angu, você faz assim, você vai comendo por etapas. Pega um naco de angu, corta bem grosso, pega esse caldo, molha o angu e coloca um pedaço de frango, tipo uma massa.
Isso, e amassa o angu com aquele caldinho. Ô, João, pelo amor de... E aí, Ei, se a gente for adentrando mais ainda essa paulistânia, e chegando lá no norte de Minas, e chegando ali nas bandas do Goiás, a gente acha isso aí. O que é isso aí? Conta pra ele, João. esse é o nosso grande piqui. Você gosta de piqui, professor Celso? Eu te confesso que eu tenho um paladar um pouco resistente ao piqui inteiro. Eu gosto dele em lasquinha. Eu sou meio, vamos colocar, que sensível ao paladar do pequi. Mas definitivamente eu como. Se você me convidar para uma piquizada na sua casa, eu sei que você é um apreciador, sei, viu? Certamente eu vou e vou lamber os beijos, porque eu sei que você é um baita de um cozinheiro. Manda aí, João. Eu, professor Percy, inclusive professor Percy Fernandes, somos roedores de piqui. Tem essa classe, né, dos roedores de piqui, né? Quer dizer, você pega uma bacia de piqui e rói. Não precisa de mais nada. Você pega uma bacia de piqui e vai roer. Porque tem que roer, viu, professor Celso? Tem que roer. Porque, né, o negócio é meio complicado. Você concorda que ele é mais polêmico que o coentro? Ah, ele é, com certeza. Porque isso aí, quem não gosta, não gosta nem do cheiro, né? E se você for no lugar que tem piqui mesmo, tipo Montes Claros, na época do piqui, meu amigo, você anda em qualquer quarteirão, você sente o cheiro do piqui. Então, você não tem como você não gostar num lugar desse. E você é o piqui em Então, pessoa. você sabe que é o seguinte, o piqui, cara, eu tenho que me controlar para falar de piqui. Porque o piqui é um fruto do cerrado, que, aliás, como vários outros, né, também marca essa influência da tradição indígena na nossa culinária. Porque há registros, viu, Celso, que o pequi já era utilizado como alimento pelas populações indígenas, registros aí de 4.000 anos atrás. Eita. Né? Inclusive, é uma curiosidade que eu aprendi nessas pesquisas, que o piqui, os índios inicialmente começaram a consumir o piqui através da caça, porque o cheiro forte do piqui atraía pacas, antas, atraía também o veado, e ali eles caçavam próximos aos piquizeiros. E como os animais consumiam o piqui, eles passaram também a consumir o piqui. Então, o piqui ela vem dessa tradição, o ruê, inclusive, né? Porque eles cozinhavam aquilo, não utilizavam-se nem sal e ruía o piqui. Então, isso é uma Aí, tradição João. muito antiga. O E ruê aí, tem que explicar para quem nunca comeu piqui, porque às vezes depois dessa aula vai que alguém tem vontade, né? E aí fala assim, eu é, vou experimentar o que eu vi na live, aí vai com a boca cheia, assim. É isso, piqui é diferente só de uma manga. Vamos mostrinha aí, né? começar assim. Manga é uma coisa, piqui é outra. Manga você chupa, piqui você rói, tá? Então é coisa diferente. Então, tá, um espinhozinho aí desse daí, você tem que ir para o hospital para tirar, viu? Mas deixa eu falar um pouquinho daquela árvore lá, Celso. Volta lá naquela imagem, Claro. só para o pessoal contemplar essa imagem aí. O piquezeiro é o Cariocar brasiliensis, da família das Cariocáceas. É um elemento, é uma planta típica do Cerrado, uma árvore que atinge aí 6, 10 metros, com uma flor maravilhosa, né, com sua frutificação ali entre janeiro e abril. Então, o piqui, ele está espalhado, a dispersão geográfica dessa árvore é interessante, porque você vai encontrar piquizeiro em Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, quer dizer, uma grande concentração no Centro-Oeste, mas também você vai encontrar o piquizeiro aqui em Minas Gerais, você vai encontrar piquizeiro até nas franjas de Rondônia. Então, quer dizer, a utilização do piqui ela é muito ampla. Infelizmente, inclusive, é uma árvore que está na ameaça de extinção, na lista ameaçada de extinção do Brasil. O desmatamento dela ela é muito procurada porque a madeira dela é muito dura. Então, para confecção de mourão, confecção de móveis, até a produção carvoeira desmata muito o piqui. E, de acordo com a legislação ambiental brasileira, viu, professor Celso, que é meio que uma letra morta, você cortar um pé de piqui é crime inafiançável, cadeia de 2 anos. Eita. Quer dizer, é um patrimônio aí da nossa, né, da nossa flora. E na realidade, os preparos, aí o pessoal de Goiás, por exemplo, né, a galinha com piqui, o arroz com piqui, o piqui, né, cru, roendo o piqui, e a produção de óleo.
O óleo do piqui é um óleo forte, né? Também utilizado na culinária do Centro-Oeste. Se cozinha com óleo de piqui, tá? Então, assim, é um fruto extremamente importante. Parece que tem outras falas aí sobre piqui, professor Celso. Exato, eu vou chamar nesse momento aqui o professor Carlos Alberto Doria, mais uma vez agradecendo sobre a participação dele aí para nós, para que ele possa falar um pouquinho sobre, agora, as distinções sobre essa comida da paulistana, afinal de contas, ela não é toda homogênea. Ele vai falar um bocadinho sobre o pequi e essas distinções. Esse território chamado Paulistânia não tem merecido um tratamento uniforme como o Nordeste, como a Amazônia. Por quê? Porque essa divisão de regional e também de estados recente privilegiou basicamente o turismo, os destinos turísticos do ponto de vista culinário, né? E nesse sentido, quanto mais particular é uma descrição culinária, mais ela parece diferente, mais ela parece merecer a nossa visita como turistas, né? Quando a gente fala modernamente, né, no Brasil de culinária mineira, de culinária goiana, etc., há uma preocupação em se fixar nas particularidades. E essas particularidades são produtos do ecossistema, né? Então, por exemplo, nós identificamos Goiás com o pequi. E é verdade isso? Em parte é verdade, mas o pequi existe hoje e sempre existiu no norte de Minas também. Hoje tem cultivado no Ceará e ele foi muito presente em São Paulo também. Saint-Hilaire, que é um viajante que anda por esse território todo, identificou 2 variedades de pequi cultivados em Itu, perto de São Paulo, né? E por que isso subiu? Sumiu porque sumiu o cerrado, né? Foi eliminado para a plantação moderna de soja e de outros grãos, né? Então, o que se formou culinariamente era muito homogêneo e foi se diferenciando num plano econômico, na medida que essas áreas foram vocacionadas para agriculturas de diferentes tipos, e do plano simbólico, na medida em que a estrutura de turismo foi privilegiando as particularidades. É como ver a árvore e não ver a floresta, né? Então, nós temos uma culinária homogênea que abarca o Cerrado, a Mata Atlântica e até as franjas da Amazônia, não é? O Pampa, e essa culinária digamos assim, posta num segundo plano, esses elos, essa homogeneidade é posta no segundo plano e passamos a caracterizar pela particularidade. Onde dá a hora pronobis, onde dá pequi, etc. E tal. Ou mesmo por maneiras de fazer, não é? Eu cito um exemplo, eu gosto de citar um exemplo que é o virada paulista e o tutu mineira. A mineira, que são o mesmo prato. Se você for ver do ponto de vista dos processos culinários e dos ingredientes, são o mesmo prato. Que importância tem se numa o feijão pisado, o feijão amassado e no outro não? Nenhuma. Os 2 pratos são a mesma coisa do ponto de vista de processos culinários, né? Então, essa diferenciação que acaba se fixando em receitas e a importância que a receita adquiriu no estudo da culinária é que criam essa ilusão de que São Paulo, Minas e Goiás são coisas distintas. Não, são coisas muito aproximadamente homogêneas, são coisas que pertencem à mesma mancha culinária, que é essa da Paulistânia, que se diferencia do Nordeste e da Amazônia. Mais uma vez, não sabemos como agradecer ao nosso companheiro, nosso querido Carlos Alberto Doria. Ficam nossos sinceros abraços, né? Mesmo em tempos de quarentena, pela gentileza de ter nos atendido. Recomendamos a todos a leitura das suas obras, inclusive, mais uma vez, para quem chegou agora, a formação da culinária brasileira foi o que nos inspirou, foi a partir daí que nasceu a minha ideia do João, e aí deixar o nosso carinho ao mestre, inclusive meu contato
junto a ele, quando eu falo mestre, não estou falando na formação dele, porque ele é pós-doutor, e sim na figura da qualidade da sua obra. E, inclusive, o meu contato com ele nasceu exatamente a partir de um elogio. E aí, depois que eu pensei que eu podia convidar, e aí foi. Então, depois dessa aula do nosso amigo Carlos Alberto Doria, nós partimos para um próximo momento da nossa aula, em que a gente continua falando sobre as proteínas, e basicamente aquelas que o próprio Doria disse. E aí a gente chega no porco, que é um outro animal que, assim como a galinha, que a gente havia dito, João, é um animal que dá para criar no fundo de casa, não hoje, que as legislações urbanas proíbem, mas mesmo nas cidades mineradoras, aí pensa Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, o Cerro do Frio, né? Aqui, sem cometer injustiça, as várias que existiam em Minas, dá para ter um chiqueirinho. Então era muito comum até alguns anos atrás, antes dessas legislações higienistas, se manter um chiqueirinho no fundo de casa para ter a carne do porco, já que o boi custava muito caro e era inacessível, não é isso, João? Pois é, assim como tem a galinha caipira, que é uma maravilha, né? Todo mundo sabe reconhecer. Quem é do mundo caipira sabe reconhecer uma galinha caipira ou uma galinha de granja. Ensina Até os pelo meninos aí. tamanho do... Isso. Ensina os meninos no olho, vai lá. No olho. Primeiro o tamanho da perna, da coxa. As canelonas que só vendo. As canelonas. E primeiro, quando você está cozinhando, a ponta da pele ali da coxa, ela vai ficar mais amarelada, porque ela vai acumular ali a gordura. Eu estava preparando outro dia um frango com oropronobis, e aí um aluno colocou num comentário assim, canela amarela. Eu falei assim, esse aí é caipira, esse você conhece. Então... É massa porque eles levam uns frangos aí para as beiras de Belo Horizonte, aí, para Sabará, Pitangui, botam um chapéu de paia na cabeça ali e falam assim, cisca aí, meu filho. E aí chama de caipira. Aí o porco caipira também tem essa característica. Ele é mais raro do que a galinha ainda, porque envolve o preparo, né, João? É porque aí você tem um ciclo do porco mesmo, porque o porco caipira, criado, como você bem disse, no fundo de quintal, tem inclusive a tradição de ter chiqueiro. É uma tradição que, apesar da vigilância sanitária, é mantida no interior aí de São Paulo, de Minas Gerais, por onde a gente vai, a gente vê essa tradição. E o porco, né, criado nesse espaço de confinamento, que é o chiqueiro, amarrado em corda, e alimentado com o milho, alimentado com abóbora. Então, a abóbora, inclusive, que é uma fonte importante de carboidrato, e ela não tem a sazonalidade do milho. Então, você consegue plantar ela o ano inteiro e engordar de forma mais rápida esse animal. E os restos da cozinha, né? Que é a famosa lavagem. Lavagem. A famosa lavagem. Então, você aproveita tudo. E o porco ali, no momento em que ele vai ser... o que você utiliza do porco? Você utiliza tudo. E aí nós temos a nossa iguaria única, que é a carne de lata. Porque a carne de lata ela é uma técnica extremamente importante. Por quê? Que na tradição francesa chamaria isso de confite. Porque os caras né, tem o confite de carne de pato, por exemplo. Confite de canard. É isso. Nós temos o nosso confite. O nosso confite é a nossa carne de lata, porque o que acontecia? Nessas técnicas, você retira o torresmo, e muita gente às vezes não sabe o que é torresmo. Torresmo é a pele do porco, mais uma capinha de gordura, uma camadinha de gordura, que é a carne do sertanejo, né? Para mim, basta um arroz, feijão, ovo frito com gema mole e torresmo, acabou. Né? A sua vida está resolvida. E aí, você tem o torresmo, você tira a banha, que é a gordura, e normalmente né, os grandes depósitos de gordura estão na barriga do porco, você tira essa banha, frita essa banha, coloca ela numa lata, inclusive as latas eram luxo. Tem uma tradição das latas também, porque as casas que tinham lamparinas antes da energia elétrica, né, da difusão da eletricidade, que é muito recente, se usava a lamparina e a lamparina a querosene, então você tinha que limpar essa lata, você tinha que usava até furar, né, João? Usava até furar, né? Exatamente. Aí você colocava essa banha ali e você efetivamente vai fazer a fritura da carne na banha, lentamente, essa fritura ao longo de 3, 4 horas. Ela perder bastante água, ela vai ficar bem seca. Você guarda ela nessa lata, coloca com a gordura vai proteger, vai preservar essa carne e ela pode ser guardada, professor Celso. Eu achei isso impressionante, porque eu
tenho carne de lata feita na moda caipira, lá da minha comadre, a minha querida Maria, lá de Santana do Riacho. Ela pode durar até um ano. Então, E a técnica é sensacional. É legal para os meninos duas coisas, né? Primeiro, saber que a geladeira, ela chega no Brasil na segunda metade do século XX, mas ela se populariza mesmo no finalzíssimo do século XX, né? E tem, quando eu falo populariza, o Brasil é muito grande. Tem gente que não tem acesso à geladeira até hoje, porque às vezes a gente ignora isso. E mais do que isso, aqui essa gordura está numa versão aquecida, então ela está fluida, né? Essa gordura vai virar uma nata. Eu até separei essa imagem assim para dar para ver melhor a carne, porque na verdade essa nata ela vai ficar esbranquiçada, puxando para o tom amarelo, já impedindo de você ver a carne. Você vai ter que puxar ela ali mesmo, só dar uma chegada nela na panela e tá bom demais. Aí, João, do porco, outras partes também, a gente pode pensar na própria costelinha, aqui feita com ora pronobis, uma das variações que o próprio Carlos Alberto Doria trouxe para nós, e o milho. Eu confesso que essa é a minha carne favorita e minha boca deu uma pequena salivada aqui. Ainda do porco. E agora? E ainda do porco e do milho, essa aqui, cara, essa aqui em tempo de frio, não tem outra. Essa famosa costelinha com canjiquinha também do milho. E aí a junção, né, João? O porco vindo de Portugal e o milho da terra. E aqui, como não pode perder nada, já que falamos da tradição do sangue vinculado ao molho pardo do porco, também a gente pode, do frango, aqui a gente também não pode desperdiçar nem o sangue do porco. A gente vai fazer essa polêmica iguaria chamada de chouriço. Você gosta, João? João? Gosto. É difícil você ter uma coisa que você vai apresentar nessa aula para mim e falar assim, João, você gosta mais ou menos, você não gosta. Difícil, viu, cara? Pode tirar seu cavalinho da chuva que tudo gosta demais. Essa aqui com a pimentinha e uma cachaça, eu vou te contar que não tem erro, é uma combinação fatal. E mais do que isso, João, só para eu fechar, porque a live já está ficando longa pra cacete, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, até por um bom motivo. O porco, na verdade, trazido para o Brasil, não foi trazido só enquanto animal, foi trazido enquanto tradição também. Aqui eu vou soltar rapidamente, para a gente não ficar entrando muito nisso, e até porque é um tema polêmico, mas o ritual da matança do porco, que envolve toda a família, e até hoje é um evento, principalmente nas zonas rurais, é um elemento central. Porque quando você mata o porco, você tem que aproveitar ele rápido, porque os produtos dele vão perdendo. E aí vai nascer a ideia da linguiça, feito com as tripas, do chouriço, vai nascer a ideia da conservação das carnes mais nobres em lata, e, em geral, é um evento que reúne a família inteira, né? E é um evento tradicionalmente português. Tem também a tradição do assar o leitão por inteiro, que a gente preferiu não colocar na tela, porque é uma cena que, para alguns, pode ser numa cena um pouco mais assustadora, né? Mas é uma tradição, já que a gente está falando sobre comidas impactantes. Tem o pernil assado, que é a tradicional comida do Natal caipira, né? Então, à beira do fogão de lenha, você deixa aquela peça inteira de pernil para ir lascando e comendo com pão de queijo, enfim. A fartura do porco, daí de onde nasce um monte de combinações possíveis, do ovo cozido, da couve, da taioba, da mostarda, do tutu de feijão, que vai fazer essa culinária caipira ganhar gosto. Quer falar sobre isso aí, João? Ou vamos e das linguiças, né? Essa aí. Tá aí nesse prato aí as linguiças, né? Porque o porco também, essa tradição de fazer a linguiça caipira, caipira, ela tem muita gordura, amigão. Essa aí eu guardei uma foto de uma linguiça para daqui a pouco. E aí vai estar bonitinho no lugar que deve estar, e você sabe do que eu estou falando. Só para a gente tocando, João, e para a gente ir definitivamente chegando à nossa última parte da live, e talvez com uma comida que muita gente esteja sentindo falta por se falar da paulistânia, vale a pena citar que quando a gente fala da paulistânia e pensa na ruralidade, a gente esquece que, no final das contas, houve ali um núcleo civilizatório em torno da mineração. Seja, João, um núcleo em Minas ou ali na região de Goiás. Ali houve mineração, mais em Minas do que Goiás, mais em Goiás também. Então, a minha grande questão é, principalmente a civilização, a portuguesa, ela vai surgir ignorando os povos nativos, aí sob a ótica da metrópole, nessa região da Paulistânia, de forma urbana. Então, as cidades mineradoras. Só que o ouro acaba muito rápido. O ciclo do ouro se esgota em um tempo de
4, 5 décadas. Então, na metade do século XVIII, 1750, já não tinha praticamente mais ouro, e é nesse momento, João, que começa a nascer uma tradição mais rural. É nesse momento, por exemplo, que Minas e Goiás se tornam cada vez mais rurais. Acontece um fenômeno poucas vezes visto na história brasileira, que é um êxodo urbano nessa região, quando as pessoas saem das cidades mineradoras, que eram ultra desorganizadas, e vão para as fazendas. E ali vão surgir alguns cultivos interessantes, João, ao redor dessas fazendas, que aí sim é o cultivo, por exemplo, do gado. Porque se eu vivo na roça e monto ali uma fazenda, a partir de agora eu posso me dar o luxo de ter o meu gado, de desenvolver o meu gado, de plantar ali uma cana para produzir uma cachaça, produzir uma rapadura, de plantar uma coisa que eu vou ter certeza que vai ter mais valor. Então, da passagem do 18 para o 19 que Minas se torna um grande complexo de roças. E quando eu falo em Minas, puxando óbvio para o interior de São Paulo, puxando óbvio para o interior de Goiás e chegando até mesmo nas zonas paranaenses. Não é isso, João? Fantástica essa análise aí, professor Celso. A criação de gado, especialmente o gado leiteiro, né, que em Minas Gerais ganhou uma amplitude muito forte, pelo fato de que isso tem até uma questão que é, né, a adaptação ao relevo da região, né, o relevo de mar de morro, as serrarias mineiras. O gado de corte não se ajusta muito bem aqui, não. Ele é um gado musculoso, um gado que faz muito esforço no seu pastejo. Então, nós temos toda uma tradição da pecuária leiteira, não é à toa que Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país, disparadamente, aí puxando o leite para a nossa lata. E exatamente nesse ambiente é que surgiu os maravilhosos queijos mineiros, né, que Eu estava esperando tanto esse nossa momento. identidade. E aí, professor Celso, está esse queijo. Qual é o nome desse queijo, professor Celso? Isso é um queijo canastra. Tudo bem, professor Celso. Este queijo canastra, professor Celso, ele é produzido a partir de leite pasteurizado, professor Celso? Não, leite cru, duro. Professor Celso, como é que essa cor amarelada do queijo aí, nós chamamos aqui em Minas Gerais essa cor amarelada, como é que esse queijo, como é que ele é chamado? Ele é um queijo meia cura, meia cura, porque ele tem um interior mais suculento, mais, vamos colocar aqui, fofinho, e ao redor ele desenvolveu uma capa amarela. Muito bem, professor Celso, você está passando com nota 10 no quiz do queijo. Agora, a pergunta final, professor Celso. Este queijo deve ser guardado na geladeira, professor Celso? Se você guardar na geladeira, você destrói esse queijo, né? Você interrompe todo o processo dele. Ele só formou essa capa amarela com um lento exercício de paciência. Você tem que deixar ele escorrer o soro, virar. Deixar escorrer o soro, virar. Deixar escorrer o soro, virar. Para ele poder formando essa capinha. É um exercício de paciência, João, que às vezes exige até o manuseio de alguns dias. Vou ser sincero que os melhores processos de cura são feitos pelos próprios formadores e fazedores, para usar um termo mais matuto, do próprio queijo. Então é me humilhar já comprar ele curado. Mas se você quiser tentar curar em casa, fica à vontade. Fica à vontade. Queijo aí? Passou com nota 10. Você é um mineiro da gema, né? Então, veja bem, este queijo canastra que está aí foi, em 2008, considerado pelo IFAM Patrimônio Cultural e Material do Brasil, né? A técnica de produção desse queijo, que é um registro também histórico importante. Porque, como você bem falou, os portugueses introduziram a técnica de produção que já era utilizada na Serra da Estrela, em Portugal, e também na Ilha de Açores, em ambientes muito parecidos ao da Serra da Canastra, que, aliás, fica aqui a recomendação, região aí de Vargem Bonita, São Roque de Minas, Delfinópolis, essas regiões, Bambuí, abraço, meu querido irmão Marcos, meu grande irmão Marcos. Então, nós temos uma tradição de produção desse queijo, que é um queijo feito, como você disse, à base de leite cru, num ambiente único, tá, gente? É um ambiente único, porque você tem ali, primeiro, um clima, um microclima muito apropriado, um clima de altitude, você tem água de serra, nascentes, água cristalina, límpida, né? E, na realidade, esses ambientes é que formam como se fosse a microbiota, né? Que são as bactérias que vão promover aí a fermentação aí desse leite,
que só vivem nesse lugar. Então, o que acontece? Ele vai ter um sabor único. Esse sabor não vai ser reproduzido em nenhum outro lugar a não ser da Serra da Canastra. Por isso, esse queijo, para os entendidos, ele é chamado de terroir, ou seja, é um produto daquele lugar e extremamente hoje valorizado. Lembrando que é um queijo que ganhou várias premiações internacionais. Professor Celso Damiano, é um queijo que também tem a ver com técnicas de manejo. E a gente sabe que técnica de manejo é parte do nosso patrimônio cultural, por isso que a técnica está aí. E essa técnica, que era o gado lançado em grandes espaços, com pastejo livre, né? E o pastejo nas encostas da Serra da Canastra, onde tem até uma planta exótica, ela não é nativa do Cerrado, ela é exótica, chamada capim meloso, ou também conhecido como capim gordura. Então o animal pasta muito esse capim, produz um leite extremamente gordo. A gente sabe que o leite de Minas Gerais, mineiro conhece aqui o leite, o gordo é aquela nata espessa, né? Come cuidado, você que não é daqui vai tomar esse leite, leite de Minas, você vai ficar sentado no troninho pelo menos umas 2 semanas aí, tem que ter adaptação. É Né? aquela velha questão bucólica, né, João? Vou tomar um leite ao pé da vaca. Aí ela a hora vai, você a nata quentinho, vai. Se você não estiver acostumado, vai. E o leite que concentra, esse queijo concentra gordura, por isso que é a cura, né? Aquele tom amarelado ali é a gordura concentrada nele. Por isso, professor Celso, todo mundo que está aí, quando o mineiro corta um naco de queijo, joga numa chapa quente, no fogão a lenha, ele vai fritar na própria gordura que ele está soltando. Cria uma casquinha, você coloca num pão, amassa com esse queijo e o café já está cheirando ao lado do fogão a lenha. Teve gente que acha que quase caiu para trás aí nessa descrição que a gente fez, porque isso é cultura, né, querido? E antes da gente falar dessas variáveis do queijo aí, só lembrando, e aí fica a dica, que essa tradição queijeira mineira, e você falou do café, vão ser acentuadas, repito, no século XIX, quando Minas, então, vive um processo de ruralização. Você até, na preparação da aula, falou que alguns geógrafos chamam de feudalização, fazendo uma comparação ao período em que a Europa também se ruralizou. Então, é um período que Minas vai buscar suas essências, né, João? As suas origens, e definitivamente o queijo vira um patrimônio. Antes do pessoal ficar bravo com a gente, nem só de canastra é feita a tradição queijeira, né? Então, pegando Minas, aí dentro dessa paulistânia, que é uma referência, então a gente tem a região do Cerro, a gente tem a região da Serra do Salitre, a gente tem a região da Alagoa, perto ali de Aiuruoca, e aí definitivamente nós temos tradições queijeiras por Minas que passam para lugares além da Lagoa, sempre analisando esse terroir, gostei do termo. Falar em queijo, já que nós somos malucos com queijo, o queijo vira base de doce, né? Aqui é leite com leite, né? O leite do leite com leite. Leite do doce de leite. Aí vira tradicional sobremesa mineira. Isso para quando a gente não vai falar do Romeu e Julieta. Eu não gosto desse nome. É queijo com goiabada mesmo. Um naco de queijo com a goiabada lambuzada por cima. E goiabada mole de preferência, né? Aquela cascão, ou então a cascão mesmo, madurinha. Falar em queijo, pô, como não passar pelo pão de queijo, né? E aí tá, nossa, minha boca salivou parte 3 aqui, tá? E aí a gente pensa nos exageros, porque se a gente faz um pão, não com o trigo europeu apenas, mas com o queijo, por que não um pão de queijo com queijo, né? Então, se o exagero faz parte dessa cultura, então a gente pode, falei que tinha guardado a linguiça para a hora certa aí, ó, certinha, comida típica de parada, de viagem, considerando que Minas tem estrada pra cacete, né? Então vários têm as suas paradas favoritas ali, pão de queijo com a linguiça, também ganhando a vertente do pão de queijo com pernil. E aí entrando nessas nuances. Esse aí também é da Tapacaria Sabiá, lá no Mercado Central, pronto. Se ele quiser patrocinar o Terra Negra, já fica aí a dica. E já que falamos de identidade, a gente fechar a aula, certamente a cachaça, também um ícone mineiro, e também produzido dentro dessa ruralização. João, vamos fechar esse negócio, porque senão nós vamos ficar o resto da tarde e noite e vamos emendar aí para o sábado falando sobre essa comida. O que você tem a dizer aí para nós, para a gente fechar esse episódio importante remetente à comida caipira? Pois é, tá aí o Almeida Júnior pintando mais um quadro
que é ícone, né, do retrato desse mundo caipira, né? O picar o fumo, né? O picar o fumo é uma situação interessante, porque o cigarrinho de palha ele remete à velocidade do tempo do caipira. A velocidade do tempo caipira ela parece muito com a velocidade do tempo indígena. A cultura indígena não é uma cultura que desenvolveu o processo, né, pelo menos na sua origem, o processo de acumulação capitalista ou de tempo de produtividade. O tempo social não é regulado pela acumulação de riqueza ou pela produção. É um tempo, como diria o nosso grande Ricardo Souza, que tem um livro chamado Florestas do Sertão, ele fala é um tempo indisciplinado. Então, é um tempo indisciplinado porque nós não disciplinamos no contexto da produtividade. O tempo do usufruto, o tempo da contemplação, o tempo do convívio social, o tempo das festividades, o tempo comunitário, né? As solidariedades dos multirões, e o tempo de simplesmente de olhar na natureza, fazendo seu cigarrinho ali por, às vezes, 1 hora para fazer um cigarrinho muito bem feito, descascando o seu fumo e contemplar os ritmos da natureza. Olhando para cima, né, Essa João? hein? Olhando para cima para ver se vem chuva. Eu tenho um tio-avô, que Deus o tenha, chamado Senhor Inhozinho, e esses apelidos também fazem parte dessa paulistânia, que todo dia a gente passava na porta de uma venda, ele estava lá sentado picando o fumo dele, e a gente perguntou, ô, senhor Inhozinho, vai chover hoje? Ele olhava, pensava assim, se bobear hoje lá para 5 horas chove. Mais errava do que acertava, mas a tradição era perguntar para ele sobre tudo aquilo. E que massa, né, João? Que quem ficou até o final dessa live tenha tido esse momento poético no final, porque às vezes quando a gente está falando de culinária, a gente está falando de uma coisa que é tão seca, assim, que é tão prática. E eu confesso que em vários... Eita! Ia falar que em vários momentos dessa live eu me emocionei. Ei, rapaz, olha só. Enfim. É isso aí, isso é que é a beleza da vida, meu amigo. Isso é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. Chorei ao vivo na frente da turma. Isso é a beleza, rapaz. Isso aí você está falando da sua essência. Temos que mostrar isso. A gente não tem que esconder essas coisas, né? Vamos trazer para a roda aqui a fala do nosso grande, da nossa maior dupla caipira de todos os tempos, Pena Branca e Chavantim. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem peixe bom, tem siripatola que dá no pé. Quando no terreiro é noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Então é a gente refletir exatamente o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Até o tempo de comer, né, professor Celso? O tempo acelerado, comer em 15 minutos, comer em 20 minutos, não sentar na mesa, as mesas das fazendas, das casas do caipira, né? Sempre a cozinha é o melhor lugar. É para a gente também trazer essa reflexão para quem está nos assistindo. Que beleza essa emoção desse cabocão aí. Geralmente é você que é o chorão. Para não chorar junto. Geralmente você que é o chorão, mas dessa vez fui eu. Vamos encerrar esse negócio, porque eu acho que nós já passamos por todos os sentidos aí. Agradecer a quem ficou até o final. Mais uma vez, curtam, divulguem e continuem seguindo aí a nossa série, que a gente volta semana que vem. Um abraço, até mais. Tchau.